Sobral, também Robério e o amigo aí que está registrando a nossa presença aqui. É com imenso prazer que nós aqui da Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer e a Coordenação de Cultura do município aqui de Sobral e a gestão municipal recebemos você nessa cidade para compartilhar conosco esse seu trabalho sobre esse conterrâneo Antônio Belchior. E aí você com certeza vai dizer como é que você estruturou essa sua obra, compartilhe conosco e vamos em seguida fazer o convite a todos aqueles interessados na importância cultural que é o nosso compositor e cantor Belchior. Então seja bem-vindo até a Princesa do Norte, aqui no norte, noroeste do estado do Ceará, nesse clima maravilhoso, não só climático, mas culturalmente, com certeza, com a diversidade que é peculiar desta terra. Obrigado. Bom dia, Jorge. Bom dia, Isaías. Bom dia, Vicente, Ivo, Tony, Robério, que a razão de eu estar aqui foi essa convite dele. Robério Belchior, que é produtor cultural e primo do Belchior. Exatamente. Ao Aldo, um ator e também integrante desse momento de nós estarmos aqui. Aos ouvintes, todos os ouvintes, o meu bom dia a todos. Eu confesso que eu me segurei agora, fiquei emocionado quando começou a tocar a música do Belchior, porque estar aqui presente hoje para contar uma pequena história, mas de grande significado na vida da minha família, ter hospedado o Belchior por alguns meses lá no sul, é muito emocionante. E é isso que o livro traz. O livro traz, não é relatos, o livro traz além de relatos, o livro traz, nele são sentimentos que ficou e permanecerão para o resto da vida dos meus familiares, meus filhos, este momento que Belchior esteve conosco. Então, para mim é muito gratificante estar aqui nesse momento aqui, trazendo esses acontecimentos pontuais. E o nome do livro é a história que a biografia não vai contar, porque a história é minha. Então, ninguém tem como contá-la. Mas eu sei que todo mundo tem curiosidade de saber, de acompanhar esse momento, ou pelo menos uma parte desse momento que ele ficou no seu alto exílio. O que acontecia, o que ele fazia. Então, as primeiras perguntas são o porquê, qual a razão disso, se ele estava bem, se ela teve culpa disso. Então são perguntas recorrentes que todos no primeiro momento queriam fazer. Ele cantava, ele queria voltar, então é isso. Então, claro que o livro tem essas respostas, mas tem muito mais. Claro que eu sou assim suspeito para falar do livro, porque eu coloquei aí no livro a sensibilidade poética, embora na forma de poemas, na forma de prosa poética também tem muito do livro. E esse encontro resultou isso. Esta obra, na verdade, quase que estimulada por ele, porque depois de alguns meses que ele estava na minha casa, nós conversando sobre as histórias da vida dele, as histórias do início da carreira, tantas histórias que ele passou, com dores que se transformaram nos risos dele quando ele lembrando e contando dessas histórias. Uma certa vez eu disse para ele: poxa, como tu tem histórias para contar para todo mundo? Aí ele disse: não, quem está na casa de quem, está na vida de quem, eu estou na tua casa, eu entrei na tua vida. Então aquele que entra na vida de outra pessoa, as histórias passam a ser dessa pessoa também. Então todas as histórias que eu te contei aqui na tua casa, a partir de agora são tuas histórias. Olha aí. E tu pode contar do modo que tu queira contar, porque não só o texto vai ser teu, como o contexto agora seja reconhecido em todo o país quanto às suas canções. Mas ele é maior do que isso. Ele era um filósofo vivo e infelizmente nós perdemos, e que o Brasil deve muito a ele, e a memória dele deve ter significativa e perpetuada para essa juventude que está chegando também e conhecendo. E embora a juventude conheça muito do trabalho dele.
Então, para mim foi muito gratificante estar na minha casa, sentado ao lado do Belchior. E certas vezes, no ano de 2013, quando começavam aquelas manifestações públicas, e que a juventude ia para a rua reclamando das corrupções existentes no país, dos desmandos governamentais, e de repente um jovem levanta um cartaz com uma frase, né? Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma breve mudança vai acontecer. E aí ele dizia assim, essa frase é minha, mas eu sei que essa frase é tua, minha alucinação. Então para mim isso aí não tem é um valor inestimável, saber que as frases deles inseridas em canções de 40 anos atrás, estava ali na juventude levando como palavra de ordem, lema, por uma mudança com tanto que ele lutou, que esperava que acontecesse nesse país. Então são essas recordações e relatos que estão no livro, só que com uma boa parte de sentimento, porque todos aqueles que tiveram a oportunidade de fazer a leitura no livro dizem isso. Olha, eu não sei o que tu fez, mas a gente não consegue somente ler o teu livro, a gente sente o teu livro e parece que eu estou ali conversando com vocês. E foi este sentimento que eu quis trazer, para que o público não só soubesse mais do Belchior, mas como também naquele momento sentisse o Belchior, aquilo que ele pensava, aquilo que ele sentia, principalmente em relação a tudo e a todos. Ô Jorge, bom, vamos lá. Como você conheceu o Belchior, ou Belchior, como queiram, e como ele entrou na sua casa e também, como você falou, na sua vida? Nós temos uma residência no litoral gaúcho e isso era fevereiro. Onde em Atlântida Sul. Então isso nós estávamos nos preparando para ir embora, assim já era fevereiro. E então ano de 2013. Aí um amigo me ligou dizendo, tu está na praia ainda? Eu disse, estou. Tu poderia fazer um favor para mim? Eu estou com um hóspede lá na minha casa e não tem dinheiro para comprar um gás de cozinha. E tu poderia ir lá e levar esse dinheiro, depois chegar aqui em Porto Alegre? Eu disse, não tem problema, né? Aí desligou o telefônico. Aí não se aguentou e disse, eu vou te dizer quem está na minha casa. Está na minha casa é o Belchior. Tu conhece o Belchior? Mas para mim isso, o Belchior soou assim como se fosse assim o pedreiro, o pintor dele. Geralmente essas pessoas assim mais humildes, elas gostam de colocar assim um nome proeminente nos seus filhos, né? Então eu fiz essa primeira leitura. Aí eu disse assim, acho que eu conheço, eu já vim na tua casa. Eu disse, não, tu está confundindo. Tu não viu ele, porque há pouco tempo ele está na minha casa. Quem está na minha casa é o Belchior, o cantor que está desaparecido. Eu disse, mas como? Eu disse, E aconteceu um fato interessante, porque naquela semana eu tinha pego um CD do Belchior e colocado no carro. E eu com o CD naquela semana com o Belchior, e vou encontrar o Belchior. Eu disse, não é possível, tem alguma coisa. Não é coincidência, ou uma coisa certa. Porque aí naquele dia ali foi a oportunidade de onde eu conheci o Belchior. Ele estava sentado numa varandada num canto da casa, lendo, como sempre ele fazia, absorto numa leitura, e eu disse assim, é a minha chance da minha vida, talvez seja a única. Ou eu sou educado e fico aqui e entrego o dinheiro para a companheira dele, ou eu sou mal educado e vou até ele e cumprimento ele pessoalmente. Aí eu naquele momento eu resolvi ser mal educado, porque eu digo no livro aí que às vezes a gente tem que ser mal educado para atingir os objetivos que a gente pretende na vida. Claro, sem espizinhar ninguém, sem machucar ninguém, sem agredir ninguém, mas a má educação às vezes é o melhor comportamento em determinados momentos da nossa vida. Aí eu fui mal educado e entrei sem pedir permissão, fui até ele e estendi a mão para ele, ele estendeu a mão para mim, e ali nós conversamos por 5 horas, talvez pela vontade que ele tinha de conversar, porque nessa auto-reclusão dele de muitos anos, né? Então ele tinha essa vontade e era um homem que gostava de conversar. Ele era um homem que gostava de conversar com qualquer pessoa, da mais humilde até a mais proeminente. Ele dava aquele valor igual para todo mundo que se aproximava dele, porque eu levei alguns amigos, quando ele estava no meu sítio, que gostariam de conhecer o Belchior, e eu perguntava para ele, eu posso trazer? Ele disse, traz. E aí eu trazia a pessoa, ele conversava, não importava quem fosse, e aí ele gostava tanto do ser humano que depois ele dizia, alguns meses depois, como é que está o fulano? Pelo nome, né? Ele já resolveu aquele problema dele, né? É porque ele lembrava do nome, não só do nome, como ele lembrava do assunto que ele tinha conversado.
Então Belchior era isso, essa pessoa assim, extraordinária, uma inteligência muito acima de qualquer média, um filósofo contemporâneo das coisas que estavam acontecendo, estava recluso socialmente, mas ele sabia de tudo o que estava acontecendo, inclusive em relação a ele na internet, sabia dos sites novos que entrou, dos grupos novos que entraram e falavam sobre ele. Ele tinha esse conhecimento. Então ele estava afastado, né? Mas ele estava inserido. Por que essa reclusão, esse autoexílio, hein, ô Jorge? Olha, Isaías, é uma, digamos assim, que é uma indagação que eu coloco no livro ali. Tem alguma coisa sobre no livro, não tem? Tem. Eu coloco no livro ali, claro, eu vejo assim as pessoas, todo mundo falando, dando opinião, conjecturando, mas são pessoas que estão, ou que ficaram afastadas por 10 anos do Belchior. Evidentemente que o tempo passou e a gente vai... na nossa concepção de vida, nós vamos modificando, nós vamos crescendo, nós vamos ampliando nossos horizontes, né? Então, claro que eu coloco assim várias, eu coloco situações possíveis de terem acontecido, tanto nas letras das canções dele, já tinha esta, digamos, esta vontade dele, né, de se afastar, saia do meu caminho, deixe eu andar sozinho, como diz a letra, na canção Comentário a John, né? Na música Tudo Outra Vez também, já dava o meu coração, o meu lugar é onde bate meu coração, né? Então tem várias canções que me parece que ali já havia um recado, mas também eu digo também no meu livro que na verdade não é que tenha sido um projeto, talvez as próprias canções das músicas dele tenha estimulado ele a fazer isso, que não fosse um projeto. Então são indagações, né? Mas o que ele comentava com você a respeito dessa ele, assim, o Belchior, ele falava sobre tudo e sobre todos. Mas quando chegava nesse assunto específico, ele meio que sobrevoava sem posar. Eu digo, bem essa frase que eu utilizo no livro. Ele sobrevoava o assunto, mas não posava nele, né? E ali então ele dizia que não te preocupa, que isso é uma fase, em breve eu vou voltar. Ele demonstrava essa vontade de voltar, ele sempre dizia, eu vou voltar. Então quando no início do ano de 2013, ele dizia assim, eu vou voltar até julho desse ano, eu já estou aqui vendo com alguns agentes, enfim, esse meu retorno. Que bom, então eu vou voltar porque o pessoal está te esperando, né? Mas aí chegou na metade do ano, né, ficou para dezembro desse ano. E aí eu vi então que tinha alguma coisa assim que travava ele, sentimento dele, ou a própria relação que ele estava vivendo. Mas aí chegou um determinado momento que eu, conversando com a minha família, eu disse, olha, eu acho que eu não sei, mas eu sou um bem para o Belchior. Porque eu, como fã do Belchior e como alguém que queria que ele retornasse para o convívio artístico, e eu estava vivendo ele, eu sabia que ele gostava também de cantar, de se apresentar. Eu disse assim, quanto mais ele ficar aqui na minha casa, na verdade eu estou causando mal para ele. Então eu acho que ele tem que sair e talvez seja também um estímulo para que ele possa retornar, a voltar a cantar. E eu dizia para ele, vamos retornar, vamos voltar, vamos cantar. E ele disse, não, vamos sim. Fazia até projetos e planos, dizendo que eu ia ter até uma função na equipe dele. Enfim, ele dizia que não ia só cantar, mas como ele ia também fazer monólogos na área da dramaturgia, porque ele gostava de contar histórias e contava a história de uma maneira que ele representava. Então ele imitava os personagens do Chico Anísio e outros personagens de rádio, né? Daquele personagem que o Chico Anísio até caricaturou ele. E ele gostava também de fazer aquelas encenações, né, como radialista, enfim, coisas assim. Então foi esse um dos motivos que ele saiu da minha residência, né? Eu dizendo para ele que ele tinha que retornar, ele tinha que entrar em contato com familiares, enfim. Aí em julho eu deixei ele na União Brasileira de Compositores, que eu já tinha tido com ele mais de uma vez lá. Levei ele num shopping em Porto Alegre, um shopping movimentado, ele não queria de maneira nenhuma. E eu disse, não, tu vai ir sim, tu vai ir hoje sim. E aí até que eu convenci ele, peguei ele pelo braço, levei ele no shopping, numa livraria grande, uma livraria Cultura lá em Porto Alegre.
E aí foi um frisson quando ele chegou lá. E a juventude, muitos jovens ficaram em volta dele pedindo autógrafo. E eu via que ele fez muito bem para ele. Muito bem para ele, né? Ele se sentiu assim, bem acolhido com jovens que não eram da época dele, mas que conheciam as canções dele, conheciam o trabalho dele. E isso fez muito bem, né? Alegrou bastante ele, tanto que ele quis ficar mais tempo, quis ficar na lancheria da livraria, uma livraria grande de 2 andares lá em Porto Alegre. Tomamos um cafezinho. E aí eu pensei, olha, que coisa boa, foi uma injeção, né? Eu dizia ter uma figura que ele gostava muito de falar sobre a física quântica. Ele gostava muito de falar sobre o cosmos, a cosmologia, o universo. Isso é um assunto que fascinava ele, né? Então nós travávamos, às vezes, horas, altas horas da noite, falando sobre a física, essa moderna, que fala que essa mecânica toda não existe mais, é tudo pela intenção, movida pela observação, pela vontade do homem, que nós podemos modificar as coisas. Então, quando eu convenci ele a entrar no shopping, eu utilizei o argumento da física quântica, né? Quer dizer, faz de conta que a tua energia está voltando de um exílio do espaço e tu está retornando ao nosso planeta, né? Toda essa angústia toda não passa de uma reentrada na nossa atmosfera. E isso de repente vai ser bom para ti. Ele gostou dessa metáfora, riu, sempre sorridente com todos. Por isso, quando me dizem assim, que as pessoas que não tiverem essa oportunidade que eu tive, de que Belchior ele podia estar depressivo, eu digo que não. Belchior não estava depressivo. Mas a pergunta é que ele se mostrou durante a estada que ele esteve com você, a estada na sua casa, ele se mostrava abatido, não, triste, não? Era um homem alegre, e que onde ele estava, o ambiente estava alegre, né? Porque tu falava alguma coisa com ele sobre um fato, um ato, daquela conversa ali ele fazia uma brincadeira, ou uma piada, né? Aí, sobretudo, ele gostava disso, ele gostava de alegrar o ambiente, né? E gostava de contar histórias também que fazia as pessoas rirem, né? Então eu digo assim, que nós somos uma química dentro do nosso organismo que produz esses hormônios, esses neurotransmissores, e ninguém ri de uma maneira tão espontânea, tão alegre se está depressivo, até porque inibe esses neurotransmissores que causam a nossa alegria, a nossa satisfação e a vontade de viver. Então ele, no período que ele esteve comigo... Foram 7 meses? É de fevereiro a julho, né? Então, nesse período todo ele não demonstrou essa digamos assim, um abatimento ou uma tristeza. Claro que havia momentos de seriedade, como tudo que há em uma conversa que a gente trava em momentos de reflexões, de lembranças, de saudade da terra dele, que ele falava muito, de Sobral. Tem uma parte no livro ali, num capítulo, acho que nos capítulos iniciais ali, né, que ele conta a história do Einstein aqui em Sobral, e ele conta com tanta alegria, com tanto entusiasmo, e que era muito hilariante ele contando essa passagem de 1919, né, sobre o Einstein, e nós rimos muito, muito fundo, porque ele pegava a história como folcloricamente ela é contada aqui, ou como ele atribuiu essa história, e depois ele contava a história realmente acontecida, né? Com essa passagem desse experimento desse cientista aí no início do século, lá em 1919, né? Da deflexão da luz no seu trajeto quando ela passa pelo Sol e ela dá uma curvatura. E o Einstein disse que só 2 cidades no mundo seriam capazes de fazer experimento, uma cidade na África e aqui em Sobral. E em Sobral que foi dado o resultado como correto dessa teoria do Einstein. Então, Jorge, um ouvinte aqui está perguntando aqui através da rede social, do jeito que vem, Belchior morreu mesmo de quê? Está perguntando. Olha,
Eu tenho também a resposta que tem os noticiários, né? Ele morreu desse problema cardíaco, né? Arterial, segundo as informações que ele estava sentado. O Belchior gostava muito de assistir noticiários na televisão. Tinha uma emissora que ele não via de jeito nenhum, e nós respeitamos, né, essa cisma que ele tinha. Uma emissora famosa, grande aí, a Globo, que fez essa reportagem lá no Uruguai, e ele ficou muito aborrecido com isso, muito aborrecido. Então ele não via a Globo? Não via de jeito nenhum, e nós respeitando ele. Está no seu livro isso aqui? Está no livro. E também nós então assistimos também por causa dele, né? Então, e ele então tinha essa coisa assim de assistir muito a informação, televisão, muitos filmes ele gostava. Eu levava nos fins de semana, eu levava muitos filmes para ele, né? Livros e filmes, né? Então ele assistia muito e gostava de conversar depois sobre os filmes. Ele tinha lembranças, ele era tão extraordinário em termos de memória, que eu levava aqueles clássicos antigos que ele pedia, e ele sabia os diálogos de certas cenas que os autores falavam. E ele não só falava na dublagem do filme, como ele falava no diálogo em inglês. Jorge, me diga uma coisa, ele não parecia meio que estava, sei lá, na lua, viajando, sei lá, flutuando, não? Olha, assim, a própria inteligência em si, em demasia, eu quando era criança, eu via aquelas histórias, aqueles desenhos animados, né, que sempre um cientista é maluco, né? Que ele é muito, como ele é inteligente demais, ele foge um pouco da nossa realidade, né? Então talvez nós tenhamos essa impressão que todo aquele que tem uma genialidade, ele tenha um pouco de, né, tem aquele ditado de médico e louco, todo mundo nós temos um pouco. Talvez o homem de gênio tenha um pouco mais, né? Mas eu digo assim, que digamos, esta situação que querem atribuir ele, assim, de repente um comportamento mental que não tivesse uma lucidez, eu digo que estou enganado, porque ele tinha uma lucidez e um primor nos assuntos e nas argumentações, que todo mundo que chegasse perto dele, que viesse trazer uma informação para ele, ele melhorava aquela informação, né? Mesmo que fosse da tua área, da minha área, por exemplo. Eu, como sou advogado, eu levava algumas questões para ele, e aí no meio do caminho ele pegava e colocava aquela questão que eu levava para ele com mais propriedade que até eu que estava naquele momento falando para ele. E ele dizia depois ainda, né? Depois, de certo modo que ele falava contigo, ele começava a chamar de meu professor. Ele dizia assim, ó, um deles, mas Isaías, meu professor. Então ele falava de todo mundo de professor. Ele era aprendiz de todos. Embora, como eu coloco no livro, todos que saíam depois que conversavam com ele tinha ensinado. Então foi um homem extraordinário, que me emociona até. Doutor, deixa eu lhe perguntar aqui. Olha, perguntar não. Estou aqui com um amigo nosso, o Narcísio. Ele é presidente de uma escola de samba em Sobral, que vai fazer uma homenagem ao Belchior na Avenida Samba Enredo, no ano que vem, 2018. Narciso, você quer dar uma palavrinha? Narciso Souza. Bom dia, boa tarde, pode falar. Bom dia, Isaías, bom dia, equipe aí, bom dia, o cidadão que está falando do Belchior. Pois é, meu querido amigo, nós aqui do bairro Cian Saboia, que tem uma escola de samba Estação Pleneira, nós vamos para 2018, estamos fazendo uma homenagem ao Belchior. Nosso samba enredo é só sobre Belchior. A gente queria também parabenizar você, se for o caso, se você quiser vir desfilar com a gente aqui, se for o caso, você gostar de carnaval, já fica o convite a partir de agora, você acompanhar nosso trabalho. Nós temos um compositor também, que é um artista que fez a letra da música, é o Tisco Oliveira, uma pessoa super conhecida, é um artista também, talvez, além de ser um artista, ele é engenheiro musical. Pois é, eu quero parabenizar você, a gente está à disposição também, quiser conversar com a gente, o Vicente aí me conhece, que nós vamos fazer essa homenagem legal ao Belchior, nossa estação de Cian Saboia. Ok, amigo? Ok, Narciso. Ok, Narciso. Já ele retorna para você, que eu estou aqui com o Mauro Lira, de Massapê. Diga, Mauro, bom dia, boa tarde. Bom dia, meu amigo Isaías. É um prazer enorme me contactar com a Rádio Tupinambá de Sobral. E, acima de tudo, agradecer o meu grande amigo massapense, chamado Rogério, enfermeiro de Massapê e grande professor,
que me deu a luz agora, que eu ligasse diretamente a Tupinambá, para ouvir uma pessoa que veio lá do sul para falar sobre o Belchior, e que eu muito admiro, sou fã dele de carteirinha, e que estou montando aqui na minha residência o memorial do cantor e compositor sobralense Belchior. E que, coincidentemente, a esposa dele, a viúva dele, esteve aqui na nossa residência, visitando nossa casa, e achou muito lindo o trabalho do Belchior aqui em casa. Certo. Na realidade, ela não visitou, ela passou uma temporada aí com vocês, foi isso, Mauro? Não, passou na realidade na cidade de Sobral. Quando o Belchior vê o corpo dele, veio juntamente a viúva e ficou mais de um mês hospedado na casa da vice-prefeita de Sobral, Cristiane, que por sinal é maçapense. Certo. E foi ela que trouxe até a viúva à nossa casa e ela conheceu. Como é o nome dela? Eu estou esquecido? Cristiane, né? Não, o nome da viúva. A Edna Prometeu, né? Ou Edna Araújo, né? Certo, Edna Araújo ou Edna Prometeu. Ok, Mauro? Pois não? Mais alguma coisa? Fique à vontade. Não, eu queria só entrar em contato com ele depois que ele terminar a sua entrevista tudo, para eu pegar os dados dele, e ainda eu encontro hoje à tarde com ele na cidade de Sobral. Certo. Tranquilo. Tá bom? Você deixa os dados aqui com o Ivo, tá bom? Tá bom, tudo bem. Tudo com vocês, foi um prazer falar com vocês. Mauro, um abraço para você. Primeiro o Narciso, da Escola de Samba, do bairro Sem Saboia. Primeiramente o Narciso, que bela homenagem que está sendo já projetado para o próximo carnaval, e claro, evidentemente que se oportunizar, eu recebo esse convite com agrado e fico feliz pela cidade já prestar essa homenagem já no primeiro carnaval, ele sendo um homem da arte, das artes plásticas, e o carnaval tem muito disso, e que possa ser lembrado nesse primeiro momento, e claro que se der eu estaria aqui, se oportunizar. Já agradeço de antemão o convite. E o Narciso fazendo esse trabalho, eu acho muito importante isso, porque a memória do Belchior, ela tem que ser muito preservada demais, porque as pessoas não têm noção ainda. Eu não tenho noção, embora eu tenha estreitamente recebido como hóspede dele na minha casa. Agora que a ficha está caindo em relação ao que ele representa para o país em termos de cultura. Então, um trabalho desse de resgatar a memória é muito significativo. Eu coloco uma frase, porque eu fiz o livro assim como se fosse uma carta. Porque como nós gostávamos de escrever, falar sobre filosofia, então eu digo assim, meu amigo, eu como Sêneca fazia com Lucílio, eu estou te escrevendo. Escrevendo uma carta atrasada, porque eu queria que esse livro fosse publicado no dia 26 de outubro, aniversário dele, de 2016. Mas eu consegui somente agora, no dia 26 de outubro, homenageando o aniversário dele. Então tu não está mais aqui, então para mim perdeu um pouco da graça o livro. Mas eu digo também que, como ele está em nós, e nós um pouco fãs, admiradores de Belchior, temos um pouco o sentimento que guardamos dele, então vai chegar igual. É como se estivesse chegando em ti também, meu irmão. Eu trato ele de meu irmão no livro, né? Então, embora tu não esteja mais aqui, tu vai receber através daqueles que te amam como artista, como que fez a arte, e todos vão receber também, como se tu estivesse recebendo. Então é esta apresentação que eu faço então como se fosse uma longa carta que eu escrevi para ele, que eu gostasse que ele visse aquilo que ele me recomendou fazer, né? Contar a minha história. Então eu conto a minha história, uma parte da minha vida, mas a minha própria história eu sou coadjuvante dela. E embora eu esteja contando a minha história, eu estou contando o Belchior, que é a história principal da minha história. E aí eu falo então que depois dessa carta toda que eu escrevo, eu digo, né, tem uma frase no livro que ele diz, né, que o ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. E aí no meu livro eu digo, este ano tu morreu, mas a partir do ano que vem tu não morre mais. Realmente tu és um homem de sorte. Eu me emociono sempre quando eu falo isso aí, porque eu me emociono isso aí, porque hoje, este ano nós falamos da morte dele, né? Mas a partir do ano que vem nós vamos falar só do trabalho dele. Então a partir do ano que vem ele não vai morrer mais. Deixa eu só chamar o Babá. Tupinambá Marques é um artista da terra.
Ele está aqui, quer dar uma palavra. Tupi, é com você, meu irmão. Bom dia, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem, Isaías? Tudo bem? Isaías, só queria deixar meu registro e parabenizar o rapaz aí. Como é o nome dele? Jorge Cabral. Jorge. É só lhe parabenizar e agradecer em nome do Sobralense, viu? Porque Sobral ganha muito com isso aí. Eu quero agradecer a você, parabenizar. E a gente se encontra mais na Casa da Cultura, tá bom? Obrigado. Um abraço e bem-vindo a Sobral, viu? Obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Salve aí pra gente aí. Sendo um abraço aí. Okay, sendo bem acolhido, bem recebido desde o início, e o Belchior representou bem a cidade, a terra. Eu sei de antemão aqui que tem, me parece que tem, o Belchior era de Coreaú, né? O outro não é de Sobral, coisa tal. Ele sempre me disse que era de Sobral, né? Que alguns irmãos dele mais velhos nasceram em Coreaú. Ele nasceu aqui em Sobral e sempre faziam essa confusão aí, que ele seria de lá, né? Mas eu estou dizendo, né? E eu digo no livro isso, né? Belchior nunca mentiu quando esteve na minha casa. Claro que no início, quando ele falava algumas histórias para mim, né? Eu conheci o artista, a personalidade. Eu não conhecia a pessoa na sua intimidade, né? Eu conheci o artista. Então tinha algumas coisas que ele falava para mim assim, que eu meio que... Será que aconteceu isso, né? Aquela história que ele estava em casa em São Paulo, o Chico Anísio ligou e disse assim, ó, meu irmão, eu vou no Rolando Boldrin, tu poderia aparecer lá para me prestigiar? Aí ele disse, não, vou sim, né? Eu pode deixar. E aí ele foi, e aí o Chico Anísio sendo entrevistado no palco pelo Rolando Boldrin e com o Buda, né? Aí no momento o Chico Anísio disse que ia cantar uma música que era a música melhor que ele tinha escutado até hoje na vida dele, e que ele gostaria de ter feito aquela música, né? E aquela música tinha sido feita por um irmão dele de terra, conterrâneo, que era o Belchior. Então ele pede para o Belchior levantar a plateia e ele faz uma homenagem para o Belchior ali, muito bonito, muito lindo aqui. Então o Belchior, quando me contou aquilo, embora ele tivesse muito emocionado, e era assim, fazia assim, acho que uns 20, 30 dias que ele estava lá em casa, ele disse para mim, assim, mas sei que isso aconteceu? É uma música muito linda, né? E aí ele pega... Vamos levantar um pouquinho dessa música? Vamos levantar um pouquinho. É muito linda. Galos, Noites e Quintais. Quando eu não tinha um olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho, quando adoçava o meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho, quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo o meu caminho, por entre as fileiras do milho verde que ondeia com saudade do verde marinho. Eu era alegre como um rio. Eu vou perguntar para ele aqui qual a música que ele mais gosta, e eu queria que de novo a live sai do ar, não tem problema não. Ô Jorge, qual é a música que você mais gosta do Belchior? Olha, Isaías, a música, digamos assim, todas as músicas do Belchior, elas são belas, existe uma mensagem muito, muito forte, uma mensagem visceral, né? É uma mensagem assim eu digo assim, que de dor e de cor, né? Nessas canções dele, que traz muito apelo de mudança, de modificação, de esforço, de sofrimento em relação às coisas que tem que ser mudadas nesse país. Mas a música realmente, que ela tem muita beleza na sua letra e traz muito sentimento e nos leva ao passado de uma ingenuidade que nós possuímos quando éramos mais jovens, quando criança. É Galos, Noites e Quintais. É essa que a gente ouviu? É essa? É essa que a gente ouviu. Mais um pouquinho. Quando adoçava o meu pranto. Quando eu não tinha um olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho, quando adoçava o meu pranto e meu sono
no bagaço de cana do engenho. Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo o meu caminho, por entre as fileiras do milho verde que ondeia com saudade do verde marinho. Eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, como um galo quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais. Quando eu não tinha um olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho, quando adoçava o meu canto e meu sono no bagaço de cana do engenho, quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo o meu caminho, por entre as fileiras do milho verde que ondeia com saudade do verde marinho. Eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, como um galo quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais. Isaías Nicolau, o repórter policial. O Tupi Júnior tá aqui. Tá querendo contar uma história sobre o Belchior e estava falando aqui por trás da cortina, digamos assim, no bastidor, mas vai falar valendo ponto. Diga aí, Tupi. O Ivo colocou boa tarde a todos, boa tarde, Jorge, é um grande prazer. Quando eu estava saindo da minha sala, eu fui interpelado ali, a moça, acho que é Cristina, o nome dela, chegou e falou: não, eu queria ver se eu conseguia escutar, ótimo, porque o biógrafo do Belchior está aqui. E não, o JB, não, é o Jorge que vai lançar um livro agora, eu já sabia, né? Porque eu sou um fãzaço do Belchior. Fãzaço. E eu tenho um tio que mora no Piauí, mora em Teresina, que é sobralense, que é também alucinado pelo Belchior. Então a gente troca muita informação sobre, né? E a gente já sabia que esse livro ia ser lançado. Eu acabei de ligar para ele, olha, inclusive vou pegar um livro dedicado, já. Eu vou mandar deixar lá em Teresina. E eu pesquisei muita história sobre Belchior, li muita coisa sobre Belchior. E dentre as coisas que a gente leu, pesquisou e viu e conheceu, tem uma história muito bacana, que o Belchior ele metia com todo tipo de música, de ritmo, né? Ele gostava dessa miscigenação, ele gostava de cantar outras coisas, né? E tem até uma parceria muito, muito boa, que para mim é a melhor interpretação. Tem duas interpretações do Belchior que eu acho fantásticas, que é Coração Selvagem, pela Ana Carolina, e quando a música, agora falhou o nome, que ele cantou com Los Hermanos. Agora falhou o nome da música, mas eu já lembro. E são as duas melhores interpretações de Belchior que eu acho. E essa que ele cantou com Los Hermanos, inclusive o Belchior participou. E tem uma também com os Engenheiros do Havaí, que era do Sul. Que eles cantaram Alucinação. Os Engenheiros do Havaí cantou Alucinação, muito bom também, muito bom. Mas essa com o Los Hermanos é uma coisa incrível, porque eu acho que eles têm uma sintonia impressionante. Impressionante como eles estavam concatenados nessa interpretação. E aí o Belchior chegou em Fortaleza para gravar um disco, esses especiais, que ele coloca algum sucesso, disco novo com algum sucesso. E ele chegou para gravar e gravou Galos, Noites e Quintais em reggae.
E o cara, pô, mas você vai cantar reggae, você vai acabar com a música. Não, mas eu quero cantar reggae, bota aí que eu vou cantar essa vez, eu vou fazer em reggae dessa vez. E fez, por força fina, gravou Galas, Noites e Quintais em reggae. Então são coisas que só o Belchior fazia. O Belchior, acima de tudo, era um grande maluco, né? Mas era um maluco genial. É que nós estávamos falando agora ainda há pouco, né, que quando a gente é criança, a gente vê esses desenhos animados e vê que o cientista sempre é maluco, né? Porque a inteligência acima da média, ela parece que proporciona isso, assim, essa liberdade do pensar, que vai muito mais além que a nossa. Então não fica amarrado a padrões, a situações assim que já é previsível. Então ele torna uma imprevisibilidade, né? Inclusive ele gravou no disco em um infantil, que acho que foi o Toquinho que fez um disco infantil. Ele cantou Errar Humano, que é uma música infantil, o disco todo infantil, e que ficou muito bonito, né? Aquele disco, que é um disco já acho que de 90 e poucos, e que ele seria, se trouxesse hoje essa música nas rádios, Errar é Humano, ali ele ensina ao menino que está sofrendo bullying na escola não se preocupar com isso. E eu acho que é isso que a sociedade tem que fazer, é não valorizar aquele que faz o bullying, mas valorizar aquele que sofre o bullying, que aquilo não é nada. E justamente essa canção diz isso aí: errar é humano, né? Se tu não joga bola direito, não te importa. Se tu é gordinho, não te importa. É muito linda essa canção aí. E o Belchior gravou essa canção. Depois, a música que eu estava falando do Los Hermanos, para ter lembrado, é a Palo Seco. Linda música. A Palo Seco. Que é uma música excelente do Belchior. Se der para encontrar, Ivo, aí, a Palo Seco, do Belchior com o Los Hermanos, essa é uma versão espetacular que ele faz. Então, o Bel, ele era... no dia da morte do Belchior, no dia do velório, nós fizemos aqui um tributo, a tarde inteira de tributo aqui, bem denso. Trouxemos o pessoal do Trovador Eletrônico. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer o trabalho do Léo McLean e do Trovador Eletrônico. Eu até indico você falar com ele, é um amigo meu. E eles têm uma banda que eles fazem tributo ao Belchior em todos os shows. Eles só tocam isso. Eles só tocam Belchior, Fagner, mas assim, o centro é o Belchior. E o Belchior é tão incrível que eu nunca tinha visto isso em Sobral. O dia da morte do Belchior ocasionou 24 horas praticamente de movimentação cultural em Sobral, uma coisa incrível. E nós fizemos aqui a homenagem, trouxemos o Trovador Eletrônico e contamos várias histórias, né, sobre o Belchior aqui. Uma pessoa do Rio Grande do Sul, que morava em uma cidade de 80 quilômetros de Santa Cruz, ligou para cá para poder falar que estava muito emocionado. Então, mesmo distante, você falou, uma coisa que é pontual. Esse ano a gente falou da morte, esse ano morreu, mas no ano que vem não morre mais, porque o Belchior ele é eterno, porque a obra dele é eterna, é atemporal, é única. Eu sou alucinado pelo que ele escreve, pelo que ele diz, assim, é uma coisa incrível. Eu acho que essa reclusão o Isaías perguntou por quê. Todo mundo pergunta por quê, ninguém sabe por quê, mas eu acho que essa reclusão do Belchior, eu acho que é esse mundo maluco. O Belchior era um cara à frente do seu tempo e tinha uma cabeça extremamente politizada, fez parte desses movimentos, e eu acho que esse momento, o Belchior era tão sensacional que ele não conseguia mais viver nesse momento que o Brasil vive. O Brasil não merecia. Eu falo no meu livro que aquilo que nós achávamos em termos comportamentais que era loucura, essa autorreclusão, eu coloco ali no livro que para ele era o que de mais são, que ele podia ainda conviver com esse afastamento, porque ele não via coisas que de repente machucava ele e não queria mais ver. Então, aquilo que para nós era algo anormal, era o de mais normal para ele, na concepção que ele tinha em relação às coisas. Então é isso, realmente é uma figura extraordinária, e isso que você falou é muito importante, porque quando eu entreguei meu livro para uma crítica literária lá no Sul, e eu fiquei até assim com receio, né, porque eu fiz um livro na primeira pessoa, né, como se fosse um relato, e ao mesmo tempo assim falando histórias
de uma maneira diferenciada o livro, né? Eu sou perceber isso aí. E aí eu entreguei para ela e vamos ver o que ela vai dizer, né? E sabe assim que ela me ligou lá, 2 dias depois, disse, olha, eu li teu livro e não consegui parar de ler. Ele colocou uma estrutura assim muito boa, uma dinâmica. Aí ela disse assim, ó, eu não sabia que eu gostava tanto de Belchior. Aí ela disse assim, as pessoas não se dão conta o quanto gosta de Belchior. Porque Belchior fez algo para as pessoas gostarem. Porque a gente se vê nas canções de Belchior, tanto naquilo que nos faz sofrer, como também naquilo que faz a gente amar. Então a gente se vê nas canções de Belchior. Então não tem como não gostar de Belchior. E isso é interessante, então, né? Porque as pessoas passam a se dar conta, quando escutam Belchior, quando vêm falar de Belchior, que elas estão ali também um pouco sendo citadas nas canções dele. E isso traz pra gente um conforto também, quando ele fala da dor, mas ao mesmo tempo ele fala que aquela dor ali é passageira e que de repente é nós que devemos passar por ela, porque é nós que devemos fazer a nossa mudança interna também. Isso é muito bonito. O Tupi e Jorge, o senhor João Aguiar Ribeiro gostaria de dar uma palavrinha com a gente. Diga aí, seu João. Boa tarde, Isaías, boa tarde, Tupi. Admirável esse trabalho desse jovem aí sobre a vida de Belchior, isso é muito importante. Ô Jorge, eu sou bem rápido, eu sou fantástico do Belchior, desde muito tempo, 40, desde que eu conheci, me achei no mundo, eu gostei das músicas do Belchior. Eu queria que você explicasse aí uma rivalidade que teve entre ele e Caetano Veloso, porque o Caetano Veloso estava no topo, e aí quando o Belchior atingiu o topo, ele se sentiu incomodado e teve umas declarações nos jornais. Eu queria que você fizesse uma afirmação sobre esse assunto. Uma boa tarde e parabéns pelo seu trabalho, Jorge. Agradeço as palavras, e o rádio tem isso, essa vantagem, né? As pessoas não veem a gente, então pensam que a gente é jovem, né? Mas eu já não sou tão jovem assim, já sou praticamente sexagenário. Quando eu digo isso a minha idade, as pessoas dizem assim, mas poxa, eu já tenho um filho que vai fazer 39 anos, já tenho neto com 18 anos. A nossa geração vai viver 100 anos. Pois é, mas sabe que eu digo isso aí, mas ele também tem mais, eles têm mais sorte que nós, porque eles estão vindo depois, né? Então eles vão viver mais ainda, né? Eu digo para meus filhos, hoje as mulheres com mais de 50 são muito belas, né? Que talvez não fosse lá na geração do meu avô, meu bisavô, então mudou. Então eu agradeço. Há bem pouco tempo atrás, mulher de 50 era de bengala. É o homem também, né? O homem também. Então eu agradeço então essas palavras. E assim, ó, o Belchior, eu para fazer esse livro, claro que tem muita história intimista em relação a quem era Belchior, quem era a pessoa do Belchior, o que o Belchior sentia, o que o Belchior fazia, o que ele conversava, o que ele pensava, né? Foi essa a minha intenção de trazer a intimidade do Belchior. Mas evidentemente não tem como não falar também sobre ele como artista, ele como compositor, ele como o que aconteceu, por que ele colocou, por que ele fez, por que ele colocou isso na música dele, algumas frases, algumas palavras que ele disse. Então, claro, a gente faz uma pesquisa, e essa pesquisa aí me levou a ter um conhecimento maior, mais aprofundado nas letras das canções. Então, eu sou apenas um rapaz latino-americano, que ele traz então uma frase da canção da música do Caetano, né? Tudo Maravilhoso, né? Uma música que na verdade faz crítica em relação a esse tudo maravilhoso, enquanto as coisas no nosso país não estavam tudo maravilhoso, e isso evidentemente ele quis dizer que não estava maravilhoso. Então ele usou essa frase de uma maneira irônica, né? Para contestar ela. Mas é interessante que o Belchior, ele não se sentia assim. Mas será que depois dessa entrevista o pessoal ainda vai comprar seu livro? Mas fica, eu já tô só esperando terminar, tô marcando. Mas eu digo assim, ó, quando como eu sou muito também, diz que gaúcho é meio quieto, né? Mas eu acho que gaúcho gosta de falar também. E quando eu falo do meu livro com essa ênfase que eu faço assim, eu sou suspeito, né? Porque o livro, como um filho, eu amo, né, o livro, e já li por diversas vezes. É interessante que tem capítulos aí que ainda me emocionam. Eu disse, poxa, eu acho que porque é um livro independente, né? É um livro independente. Eu nem falei pro Roberto e pro Aldo, é um livro de amador, mas o amador na acepção da palavra mesmo, é aquele que ama, é aquele que fez com amor o livro, né? Então foi essa a minha intenção.
E talvez por aí, eu acho que o Belchior era assim que quisesse mesmo que fosse feito. Só um minutinho. Um médico aqui de Sobral, um amigo da gente, também uma pessoa estudiosa, ele esteve aqui batendo papo com a gente e fez uma menção na entrevista ao Belchior. Dr. João Evangelista, vamos reviver um pouquinho. Não é uma pessoa afável, alegre, suave na convivência. E então ele fez uma cadeira conosco, a chamada medicina social, né? Isso em Fortaleza. Em Fortaleza, em 1972, como ele disse. E houve até eu vou contar o que aconteceu com a prova dele, né? O professor fez deu uma prova e perguntou quais seriam as fontes alternativas de água para fornecer uma cidade do interior. E a maioria dos colegas botou rio, lagos, açudes, aquíferos, poços de grande vazão. E ele colocou reação química. Que é um absurdo. Aí o professor entregou as provas, comentou, e disse: eu fiquei com a prova que eu não entreguei aqui ainda. Tem um engraçadinho aqui, se dirigindo ao Belchior, sem falar o nome, que botou reação química para produzir água, para abastecer uma cidade pequena, mesmo que seja uma cidade do interior, ou mesmo uma cidade grande. Isso é impossível, você produzir água quimicamente para fazer o uso, para atender as necessidades de uma cidade. E ele, professor, por questão de ética, não quis expor o nome dele. Quero só criticar a prova. Aí disse: não, professor, dá licença. Gente, essa prova é minha. Foi eu que escrevi a resposta é minha. E diga aí, meu filho, como é que você vai produzir água? E ele, com sua verve de poeta, um viajor das concepções que não vai na normalidade, porque ele era acima da curva, né? Ele tinha inteligência. Aí ele disse: professor, eu concebi na minha mente uma pipeta de diâmetro intergalaxial e com uma profundidade inimaginável, que ali daria para se fazer um número de reação química tão grande que daria para abastecer uma cidade. Aí o professor disse assim: tudo bem, mas como é que você vai movimentar uma pipeta tão grande dessa, com tantos milhões e milhões de diâmetro e de extensão? Eu disse: o senhor não perguntou o tamanho da minha pipeta. Aí, como sempre, foi aquela risada. E a prova eram 5 questões, e certamente ele deve ter saído bem das outras provas. Eu sei que nessa vez ele não ficou na repetição da cadeira, ele foi aprovado mesmo com essa resposta idosa. Sabia dessa, Jorge? Não, mas é bem como o doutor falou, ele tinha uma presença e uma espirituosidade e uma espiritualidade também. Ele tinha uma espirituosidade para pegar assim e fazer alguma coisa. Lá no sul faz muito frio, né? Então, e o meu sítio ele é uma serrinha. Então eu chegava lá assim, lá por sexta-feira, quintas-feiras, às vezes assim, para passar o fim de semana com eles. E aí ele disse assim: mas como tá frio? E ele gostava do frio, né? Uma das razões que eles estavam no sul. E aí eu disse assim: mas poxa, mas como tá frio? Vamos ligar, a cidade mais fria lá é São José dos Ausentes. Vão ligar para o meteorologista de São José dos Ausentes e vão perguntar a temperatura. Aí ele pegou assim o dedo, o indicador e o polegar e botou na orelha e na boca, né? E disse assim: alô, de onde é que fala? São José dos Ausentes? E aí eu olhei na frente dele, né? Aí daqui a pouco ele pegou, ficou parado, quieto e fez o movimento que tivesse desligado e disse assim: ninguém atendeu. Mas tinha uma gravação que dizia assim: o José, que é um homem bom, não veio porque está muito frio. Aí disse assim: eu descobri por que o nome da cidade é São José dos Ausentes. Porque o São José, o meteorologista, não tinha vindo. Então por isso que o nome da cidade é São José dos Ausentes, né? Então ele fazia assim, sempre um humor em alguma coisa que ele podia, que aproveitava. Então, porque o ambiente era alegre, o ambiente era bem descontraído com ele, não havia ambiente. Ainda que passo de reclusão é um cara muito triste, sofrível, mas não, né? Não teve essa digamos que essa lenda, né?
essa lenda que ele ficou assim numa situação assim de deprimente. Não, isso nunca existiu. Isso eu posso garantir a todos, que enquanto ele teve essa reclusão, ele se sentiu bem, todo mundo que acolheu ele, esse rapaz também. Eu vou chamar logo o Davizinho. Ô Jorge, só um minutinho. Sim, claro. O seu Davi está aqui, ele é da localidade, aqui tem uma localidade chamada Torto, mas é uma localidade bem São José do Torto, mas é bem direitinho essa localidade. Ô, seu Davi, você pode falar, boa tarde, bom dia. Boa tarde, eu vim da Rádio Pinabá, nosso amigo aí do escritor, que vai fazer esse livro. Eu conheci o Belchior na época de 69 para 70, ele cantava, fazia aquele trabalho dele no jipe, e muita gente apanhava aquele povo. Aí eu fui morar no Rio de Janeiro, eu dentro do Fluminense, e dizia assim, olha, o pessoal dizia assim, ele é da terra de Belchior. Aí eu fiquei muito conhecido lá dentro de ser a terra de Belchior. Mais tempo eu vim aqui, pensava que aqui estava um sucesso grande, cheguei aqui e não encontrei nada, fiquei até admirado, porque não tinha um sucesso danado, e aqui no Sobral, que a terra dele, não tinha tanta coisa. Eu fiquei até assim, um pouco parado, quando voltei para lá de novo, não tinha que explicar nada, porque aí eu não vi nada aqui, mas lá era muito nome lá fora. Muito obrigado, só isso mesmo, viu? Ok. Bom demais. Tony, você quer fazer uma participação? Tony José é o nosso repórter. Diga lá, meu amigo. Beleza, Isaías, um abraço mais uma vez a você, a toda a nossa audiência, um prazer enorme, um abraço aos presentes, parabéns pela obra, né? E que será lançada logo logo na Casa da Cultura, não é isso? Há uma máxima que diz que santo de casa não obra milagres, né? E recordando aí um grupo famoso no Brasil, para ser conhecido e ser valorizado no país, foi preciso ir para a França primeiro, que era a famosa Carrapicho, né? Vocês lembram, né? Foi um estrondo de sucesso depois, né? Isso, amazonense. Assim, Belchior, talvez, por muitos sobralenses, talvez esteja sendo admirado e valorizado a partir de agora. Uma pena, né? Você comentava no início que ele ficou, assim, absurdamente contrariado e não assistia esse canal de TV. Ele confidenciou para você? Ele se sentiu ali naquele momento de reclusão, aquele momento só seu? Ele se sentiu invadido, a sua privacidade? Ele relatou de fato por que ele desaprovou a entrevista naquele instante? Porque teve alguma intimidade sua revelada de forma até errônea? Tony, né, Tony? Então, assim, Tony, ele, na verdade, ele não queria dar a entrevista, e então ele se sentiu assim, ó, quase como obrigado a dar a entrevista. Então ele reputou aquela entrevista assim, com uma falta de educação, digamos assim. E então, claro, eles devem ter negociado com ele, não vamos sair daqui enquanto não der entrevista. Então eles impuseram uma entrevista, e aquilo causou um grande assim, desconforto para ele. Só que, para complicar mais, depois dessa entrevista, ele veio a saber, de alguns meses depois, o falecimento da Dona Dolores. E aí ele entrou em contato, aqui eu estou te falando que ele me contou, né? Com um dos irmãos, perguntando pela mãe. E aí a mãe teria dito que, aí um dos irmãos teria dito que a Dona Dolores tinha falecido. E aí ele disse, mas como? Né? Aí ficou-se muito, ele gostava, Dolores para ele assim, ele falou muito, de uma maneira amorosa dela, né? E aí não chegou aos ouvidos dele que esta repórter da Globo veio aqui conversar com a Dona Dolores. E me parece, do modo que ela chegou aqui, perguntando se ela sabia o que tinha acontecido, se eu coloco no meu livro, o que tinha acontecido com o Belchior, a Dona Dolores teria se assustado, né? Se assustado, e o Belchior atribuiu, alguns meses depois, 6, 7 meses depois, uma coisa assim, um agravamento, até por essa situação toda que ocorreu com essa repórter, assim, porque se ela fez isso com ele lá no Uruguai, não sai daqui enquanto não me entrevistar, deve ter alguma coisa causada assim também de imposição para ela dar entrevista ou para impor. E isso, então, ele, naquele momento ali, ele riscou essa emissora do mapa, né? E achando que o modo que ela obtém os noticiários, impondo esse poderio dela, né, em relação às pessoas,
era um modo que ofendia muito a dignidade de todo mundo, né? Então dali por diante ele pôs um fim na existência dessa grande emissora. Ok, o Jorge, só para finalizar, convide o povo aí, logo mais a partir das 19 horas na Casa de Cultura. Casa Cultura Sobral. Isto, eu agradeço mais uma vez a oportunidade da participação nesse teu programa, que tem uma audiência muito grande. E se alguém quiser maiores informações, pode tratar diretamente com o Rogério Belchior, pelo telefone 88-9944-1939, que é o WhatsApp também dele, e aí vão ter maiores informações sobre este evento. Telefone novamente é 88, que é o prefixo de vocês, né? 9944-1939. E tá aí então essa minha história, né, no livro. Espero que todo mundo possa ter acesso, e porque eu tenho certeza que até agora, pelo menos, não sei se as pessoas querem me agradar, mas todos que leram gostaram do livro. Valor do livro, preço, tem gente perguntando aqui. O livro ele está sendo vendido aqui diretamente na Casa, vai ser vendido a R$40. Lá em Porto Alegre, na Feira do Livro, ele foi lançado a R$49. Eles colocam um preço assim, R$49,90, né? Mas aí como vai estar sendo feito diretamente aqui, enfim, e é uma maneira também de facilitar. É um livro com 232 páginas, é um livro que tem ali, não sei se vocês perceberam na capa do livro, como o Belchior, ele era um artista nas canções dele, que se expressava de uma maneira expressionista, e também ele impressionava nós, então ele era impressionista, porque ele saía um pouco do padrão em relação ao que dizia, o que fazia na arte dele. Eu quis fazer assim uma homenagem para ele. Então o que eu fiz? Eu peguei a minha casa lá, que ele ficou, e fiz ela, e fiz o rosto dele, a paisagem fazendo o rosto dele. Então não há foto do Belchior aqui, há uma árvore que faz o bigode, há as aves que fazem os olhos dele, e há a copa das árvores que faz o cabelo dele, né? Essa capa é a sua casa? Essa capa. Onde é que você reside no Rio Grande do Sul? Eu resido em Porto Alegre. Porto Alegre mesmo, mas onde ele ficou ele numa cidade chamada Guaíba, que fica a 60 quilômetros de Porto Alegre, e na Serrinha. E essa Serrinha é uma localização que é uma serrinha mesmo, né? É um lugar bem alto, no meio do mato, e ali ele se sentiu ali muito integrado na natureza, né? Ele caminhava e sabia que horas eram pela movimentação do sol. Então, se o sol estava naquela árvore ali, ele sabia que era 9 horas da manhã, quando ela estava ali. Então, ele sabia de tudo isso, né? Ele estava integrado direto, né? Então, aqui até eu digo uma passagem. Eu estou contando todo o livro, né? Numa passagem aqui, eu digo quando ele está indo embora, e era um dia de ventoso, né? E aí eu digo, né, que olha lá, Belchior, as aves acenando para ti. Deixa eu pôr aqui, Isaías, por favor. Eu te falei desse meu tio que mora no Piauí. Muito breve aí que o nosso tempo está indo. Mas é que é super rápido, é um minutinho de áudio. Desse meu tio que mora no Piauí, e ele mandou o áudio para mim, que ele fez para o Belchior no dia da morte do Belchior. É um minutinho de áudio. Pois não. Belchior era um letrista agudo, contundente, visceral. Para ele, as palavras eram navalhas. Não se rendeu ao apelo de cantar versos de rima fácil, de entendimento intuitivo. Cantou com coragem as contradições, as dúvidas e as angústias da vida e do viver. E o fez de forma originalíssima. Seus versos longos pareciam não caber na melodia. Talvez porque Belchior, insurreto, não aceitava os limites nem mesmo do método e da técnica. Inaugurou uma estética nova, diferente, inusitada, que bebia na fonte da filosofia e do pensamento abstrato, mas que se ligava à vida cotidiana e principalmente ao coração das pessoas comuns, das metrópoles e das cidades pequenas. Era um passarinho urbano. Estamos todos com muita saudade. Um misto de perda de referência estética, de confidente das dores e dos perigos de viver. Ouvi dizer num papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou.
não há contradição em dizer: descanse em paz, meu amigo. Viva Belchior. Bonito, belo, belo, muito bonito. Só para encerrar aqui minha participação, então, dizer assim, eu estou vindo de Tianguá, né, a cidade que me acolheu em primeiro aqui no Ceará, nessa terra maravilhosa, de tanto poetas, tantos escritores, tantos atores, como é um celeiro essa terra aqui, de homens que ao mesmo tempo aparenta uma rudez, mas são tão sensíveis ao ponto de retratar tão bem a alma humana. Isso me emociona também no falo, né? E é impressionante, né, como aqui no Ceará a gente encontra essa terra tão fecunda, desses homens tão brilhantes. Então, e me acolhendo dessa maneira, a Isabel, a dona Terezinha, a mãe dela, uma participação então em 2 dias numa feira que ela fez cultural, no shopping de Ibiapaba. E agradecer ela aqui, né, essa oportunidade de trazer esta minha pequena obra, opúsculo, como diria Belchior, que ele gostava de falar o latim, porque era o latim que era a nossa língua mãe, e ele dizia que estudem as nossas palavras em português, que vocês vão ver que elas te dizem muito mais quando são pronunciadas para ti, e o entendimento é bem maior. Então, mais uma vez, agradecimento a todos nessa terra que me acolhe e que eu já me sinto um pouco dela. Porque afinal, né, a gente eu carrego um pouco o Belchior em mim. Obrigado. Jorge Cabral, um abraço. Logo mais, pessoal, a partir das 19 horas, na Casa da Cultura de Sobral, o lançamento do livro A História que a Biografia Não Vai Contar, de Jorge Cabral. São 12h57.